tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, professora de Geografia do Colégio Razão. Na nossa aula anterior, meninos, nós estávamos falando sobre as atividades aí no espaço rural brasileiro. E aí caracterizamos aí as pequenas, médias, grandes propriedades, sobre o trabalho intensivo e extensivo aí de cada propriedade. E falamos um pouquinho também sobre a agricultura familiar e aí, meninos, faltou o que agora? Falar sobre os principais produtos aí que o Brasil realmente produz e exporta, e falar também um pouquinho sobre as políticas aí da agricultura, tudo bem? E da pecuária. Então vamos começar nossa aula falando um pouquinho aí sobre esses produtos. Meninos, o que acontece? O Brasil, ele realmente tem terras férteis, grande possibilidade aí de produzir diversos aí produtos aí, principalmente voltados aí na nossa agricultura. Tudo bem, meninos? Então, o nosso solo realmente favorece a plantação de diversos aí produtos aí. E aí, meninas, o que acontece? Um dos principais aí que nós temos é o que? A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que vem nos acompanhando desde o período colonial aí, que vocês vêm estudando nas aulas de história. E até os dias atuais ainda continua um grande cultivo da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar foi extremamente importante no início do período colonial, a produção do açúcar, aquela coisa toda. E hoje em dia ela é extremamente importante por causa do quê? Por causa da produção do etanol, um tipo de combustível aí menos poluente do que a gasolina. Então, devido a isso, essa produção da cana-de-açúcar, ela realmente se tornou bastante alta, tá bom? Então, ainda continua essa grande produção aí. Então, a cana-de-açúcar, ela tem tanto um período, uma parte histórica nossa, desde o nosso momento aí, nosso período colonial, até os dias atuais, ela vem sendo realmente um grande cultivo aí, extremamente importante aí para a nossa economia. Tudo bem, meninos? Nós temos também o café, uma grande produção de café, da qual ela teve uma certa queda e ainda continua, tá bom? Ela manteve aí agora essa grande produção, nós somos grandes exportadores também do café. Nós temos o café, nós temos a laranja, o milho e a produção do algodão aí, principalmente para as indústrias têxteis aí. Então, nós somos realmente tanto exportadores, como também consumidores aí nessa produção aí toda de algodão, tá bom, meninos? E aí, meninos, o que acontece? Nós temos a soja. A soja, ela vem se destacando bastante nos dias atuais. Essa grande produção aí é realmente um dos produtos da atualidade. E aí, o que acontece? A soja, ela é tanto utilizada para biocombustíveis, também como ela é utilizada para colocar na base de diversas alimentações aí, e rações aí também utilizadas na pecuária. Então, a soja é um grande produto aí nosso do momento da atualidade de realmente fazer a nossa exportação. E nós temos também a pecuária aí, principalmente nosso gado leiteiro aí, realmente é considerável bastante aí, tá bom, meninos? E aí, vamos voltar agora para nossas políticas aí públicas, mas as políticas voltadas realmente para o agronegócio aí. O que acontece, meninos? Durante esse longo período aí nosso, podemos fazer uma análise aí que em diversos momentos grandes propriedades são bastante favorecidas pelo Ministério da Agricultura e da Pecuária e Abastecimento aí, mas também pequenas propriedades em outros momentos também vão ser bem favorecidas. Mas o que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte, as grandes propriedades, médias propriedades, pequenas propriedades, desde que não sejam propriedades realmente voltadas meio que para a família, certo? Aquela agricultura familiar, ou seja, aquelas realmente voltadas para exportação, o que acontece? Elas vão ter uma linha de crédito maior, vão ter mais facilidades aí realmente para fazer a sua produção, tanto na parte agrícola quanto também da pecuária. Por quê? Realmente o governo ele pensa no seguinte, que essas propriedades aí, grandes propriedades voltadas realmente para o plantio e para a exportação, está ajudando na economia, certo? E aí ele realmente tenta facilitar e ajudar bastante essas grandes e médias propriedades aí, até mesmo as pequenas, das quais desde que façam o quê? A produção para exportação. E aí o que acontece? O nosso Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, ele não vem realmente pensando no seguinte, eu devo ajudar realmente aquelas pequenas propriedades, aquelas propriedades voltadas para o mercado interno. Por quê? Porque ele não favorece o que é o mercado interno. Ele realmente não tem uma política da qual de fazer com que o quê? Com que os brasileiros realmente
favorecer, ela venha consumir só produtos brasileiros. Tudo bem, meninos? E aí o que acontece? Não tem essa política da qual eu tenho que comprar dos fornecedores daqui, mas sim aquela política de que o que vem de fora é melhor e aquela coisa toda. Então, eles não pensam que eles têm o quê? Que favorecer o mercado interno, que o mercado interno vai ajudar bastante na geração da economia. E o mercado interno nosso, meninos, é totalmente voltado para pequenas propriedades aí, principalmente de agricultura familiar, tá bom? Então são pequenas propriedades. Essas pequenas propriedades, elas não são o quê? Não são tão ajudadas pelo governo quanto as grandes e médias propriedades aí. Essas pequenas propriedades aí familiares, elas não são tão bem vistas e tão ajudadas como deveriam ser, porque elas estão abastecendo o mercado interno. E o mercado interno, eu estou falando de quem? Estou falando de nós, tá bom? Aqueles produtos que estão nas feiras, aqueles produtos que estão nos supermercados, são produtos que vêm o quê? Que vêm dessas pequenas o quê? Dessas pequenas agriculturas aí. Tudo bem, meninos? Turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, anotem que eu tiro para vocês na nossa aula e na nossa live. Beijos, beijos. Até a próxima aula.